Boa noite a todos, que a paz do Senhor seja conosco, amém? Irmão, vamos para a palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos vermos aqui o que Deus tem a falar conosco. Amém, amados? Nós oremos. Altíssimo Deus e soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa palavra. Pai, nos capacita a entendermos a Tua palavra. Senhor, que caia por terra todo empecilho, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que possa se opor contra a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus Santo, nos ilumina, retira de nós, meu Senhor, todo mal, retira de nós, meu Pai, toda enfermidade, retira de nós, Senhor, toda peçonha. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te clamamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos graça. Pai, a Tua palavra vai ser anunciada, que não seja somente o mensageiro a anunciar a Tua palavra, mas sim, Pai, o Teu Espírito, através dos lábios desse mensageiro. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra vai ser pregada, e que ela vá e produza o resultado, meu Pai, para a qual ela vai ser mandada. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Bem, estamos aí no livro de Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 1. A palavra de Deus diz: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Glória a Deus. O homem de Deus, amados, ali que foi arrebatado, ele já se depara com a palavra de Deus. Ele se depara com Jesus Cristo. Ele viu lá, escrito por dentro e por fora. Ou seja, a palavra de Deus, amados. E bem selada. Por que por dentro e por fora, não? Bem, amados, por dentro está o Verbo. E por fora está a carne. A carne que se fez. O Verbo que se fez carne diante dos homens. Jesus Cristo. Amém, amados? Por isso que ele viu escrito por dentro e por fora. Que nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos hoje, o Verbo da vida. E temos o próprio que ressuscitou dos mortos e está no meio de nós. Versos 2, ele diz: Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque dessa forma, amados, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro.
nem olhar para ele. Só Jesus, amados, que podia abrir aqui o livro das revelações. O livro no qual está escrito, que está mostrado para os homens, os grandes eventos, as grandes catástrofes que irão acontecer nos finais dos tempos. E ele vai ver no versos 4. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Aleluias. Ninguém, amados. Ali diante do homem de Deus, não se encontrava ninguém digno de pôr as mãos naquele livro, ou até mesmo de olhar para ele. Vai chegar, amado, um tempo que o ser humano não vai ter dignidade para com a palavra de Deus. O ser humano não vai nem até mesmo olhar para a palavra de Deus. Tão grande é a sua aflição. E o homem de Deus chorou. Ele diz: eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Não é tremendo, amados, a palavra? Uma palavra tão amável, tão simples. Uma palavra que foi nos dada com tanto amor. Uma palavra transformadora. A palavra que edifica o homem. A palavra que dá vida ao homem. Mas vai acontecer um dia este relato aqui do homem de Deus. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Versos 5 de Apocalipse 5 nos diz: e disse-me dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Glória a Deus. Nós sabemos, amados, que o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande animal dominante. Ele é um Deus que tem controle de todas as coisas. E aqui é nos arremetido a ele: e disse-me dentre os anciões. Amados, aqui na Bíblia, aqui em Apocalipse, quando se fala de anciões, ancião, especialmente aqui em Apocalipse, nos conduz a anjos. Não chores. Ou seja, chegou um anjo para ele e disse: olha, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ele venceu, amados, a morte. Ele venceu a tudo e a todos, porque ele é digno de todas essas coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui a palavra de Deus lhe trata como o leão da tribo de Judá.
A raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Por que raiz de Davi, pastor? A palavra de Deus, amados, está nos conduzindo aqui, amados, a governante, a rei, a raiz de Davi. Quem foi Davi, amados? Foi um grande governante, foi um grande rei, embora mente tendo as suas falhas, porque Davi não era diferente de mim nem de você. Davi era um homem. E o homem é falho. Mas bem, amados, vamos nós. A raiz de Davi venceu. Ou seja, o nosso Deus, amados, Ele sempre eternamente é um vencedor. Ele jamais será vencido, porque o nosso Deus, Ele é a própria vitória. Amém, meus amados? Pois está aí, essa revelação para nós, a raiz de Davi. A raiz de Davi significa, nos arremete a um grande administrador, grandes administrações, nos arremete a rei. Quem é o nosso rei? Jesus Cristo. E qual foi a verdadeira raiz de Davi, irmãos? Foi a governância, foram as vitórias, foi a sua aproximação com Deus. Todas essas coisas foram a raiz do rei Davi. Ele se enraizou, amados, de uma forma tremenda diante de Deus. Amém, amados? Verso 6 diz: Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como o que havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Glória a Deus. Aí aqui o profeta do Senhor, o homem que teve o privilégio de escrever esse livro, de ter um encontro com Deus, ele viu, e nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes. Amados, os 4 seres viventes, como eu já falei para todos vocês, os 4 seres viventes, amados, eles são arremetidos Jesus Cristo como o homem, como a águia, como o leão e como o novilho. Veja bem, amados, olha, arremetido como o homem, o Senhor Jesus aqui na terra, com todos os homens. E ele viveu como homem, passou por as mesmas dores que nós passamos hoje. Novilho, ou seja, o alimento dos homens. Jesus Cristo é o alimento da humanidade. A águia, Jesus Cristo, nas alturas, no mais alto dos céus. A águia é o animal que tem esse privilégio de voar mais alto nos céus. E o leão, o grande animal, poderoso, dominante. Amém, amados? E vi nisto
entre o trono e os 4 seres viventes, um no meio dos anciões, Jesus Cristo. Um cordeiro, Jesus Cristo, em pé, como havendo sido morto, ele realmente foi morto. E tinha 7 chifres. Aí agora, amados, vem um pouco de mistério, mas a gente vai falar a respeito desse mistério. E tinha 7 chifres e 7 olhos. Chifres, amados, nos conduz a rei, a reinados, a poder. Então aqui, amados, estava ali o nosso Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E o homem de Deus vê 7 chifres que nos arremete aos poderes de Deus. E estes 7 chifres e 7 olhos. E ele nos diz o que são os 7 olhos. São os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor, na sua multiforma. E aqui ele fala apenas em 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Ou seja, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, recebe de Deus, o Todo-Poderoso, que está entronizado no mais alto dos céus. Ele recebe esse livro nas suas mãos. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Ou seja, amados, os anjos do Senhor e Jesus Cristo, o Filho de Deus, prostraram-se diante de Deus. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. Glória a Deus. Amados, as nossas orações, elas sobem a Deus como fumaça, com cheiro suave às suas narinas. Amém, amados? Olha, logo que tomou o livro, isso nós estamos no versos 8 de Apocalipse 5. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, ou seja, os anjos do Senhor, e os 24 anciões, permanecem os anjos do Senhor, prostraram-se diante do Cordeiro. Todos se prostram ali diante do Cordeiro, diante de Jesus, tendo cada um deles uma harpa, instrumento musical, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, amados, ali se louvava a Deus e lhe oferecia cheiros suaves. E assim façamos nós, amados, louve o Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Entregue as suas orações a Deus. E cantavam, olha, amados, como realmente eles estavam ali a louvar o Senhor. E cantavam um cântico novo,
dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Glória a Deus. O Senhor Jesus, amados, Ele foi à cruz do Calvário como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. E Ele verteu ali todo o seu sangue por nós. É a moeda mais preciosa, digamos assim, de todos os tempos, para todos os tempos. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que nos purifica, que nos redime, que nos lava de todas as mazelas deste mundo. O sangue do Cordeiro. O sangue dos Cordeiros, que nos livra de todo mal, que nos conduz para a vida eterna, que nos liberta de toda maldade. Amados, peça a Deus, nas suas orações, que você seja lavado e remido no sangue do Cordeiro. Olha o que é que os anjos do Senhor faziam. Eles cantavam um cântico novo. Dê um novo cântico para Deus, amados. Se torne uma nova criatura. Se faça uma nova criatura. Se converta. Porque esse tempo de Apocalipse vai chegar. Os próprios anjos lhe cantavam um cântico novo, dizendo: digno, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. O Senhor é digno, meu amado, de abrir esta palavra nas nossas mentes, de pôr a sua palavra nas nossas mentes. Foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens. Veja só, meu irmão, tu foi comprado para Deus, eu fui comprado para Deus. Nós não estamos aqui em cima deste chão à toa. Nós pertencemos a alguém. Nós temos um Pai. Nós temos um juiz. Nós temos um rei. Nós temos um professor. Nós temos um mestre. Nós temos o eu sou conosco, amados. Nós temos o eu sou conosco, porque nós fomos comprados com o seu sangue. Homens de todas as tribos, de todas as línguas e povos e nações. A todos, amados. Deus não faz, amados, acepção de homem nenhum. Deus não faz acepção de homem nenhum. Ele ama, amados, o homem, mas ele abomina o pecado. Ele quer o pecador para ele, mas ele quer que você se desvencilhe do pecado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? No versos 10 ele vai dizer: e para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Olha, amados, que promessa maravilhosa. Rilamas, 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 subiandar e alabê. Glória, 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 glória a Deus. Que promessa, meu irmão, que promessa, minha irmã. Receba essa palavra no teu ímpeto, no teu coração, no teu entendimento. E para o nosso Deus os fizestes reino. Nós somos o reino de Deus, meu irmão. E sacerdotes.
e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Tu ainda, amados, reinarás sobre a terra. Nós estamos aí, amados, já à eminência de grandes eventos de Deus, ou seja, do Apocalipse. O juízo de Deus vai vir, amado, e pesar sobre os homens. Mas ele diz, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. E aí, amado, tu serás um rei na terra, entronizado com Jesus. Tu vai viver o milênio, nós vamos viver o milênio com Deus. São 1000 anos de delícias, amado, aqui na terra. 1000 anos. Ele também nos dá essa promessa, ele disse que um dia voltaria e tomaria Davi do campo novamente, a qual ele criou, amados. O Senhor ainda vai se alimentar aqui conosco. Materialmente, corporeamente, você crê, meu irmão? Creia, amados. Creias e você verás a glória de Deus. Versos 11, ele diz, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões, e o número deles era milhares e milhares, e o número deles era milhares e milhares e milhares e milhares. Ou seja, amados, muitos, amados, ali diante de Deus. O homem de Deus olhou ali, olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dos seres viventes, ou seja, muitos ali em volta do Deus poderoso e do seu Filho Jesus Cristo. Os seus anjos. E todos aqueles, amados, que alcançarem a salvação. E a Bíblia, amados, agora aqui nos dá, amado, um conforto muito grande, amados. Olha o que a palavra de Deus está falando comigo, contigo. Olha, amados, olha, eu vou repetir aqui, eu vou ler esse verso novamente. Ele diz, e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciões. Números deles eram milhares, milhares. E o número deles era milhares e milhares, e milhares e milhares. Ou seja, meu irmão, vai se salvar, amados, muita gente. Vai se salvar muita gente, amados. Muitos vão alcançar a vida eterna. Em função, amado, de todos os distúrbios que está acontecendo na terra, que está acontecendo nos dias de hoje, a humanidade fica na dúvida e chega até dizer que poucos vão alcançar a salvação. Poucos vão entrar nos céus. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Portanto, amados, não são poucos. Não dê ouvidos, amado, para aquelas pessoas receosas acerca da salvação. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja um homem digno das coisas de Deus.
Se volte para Deus, escute a Deus, seja um homem, seja uma mulher obediente a Deus, que você vai fazer parte desses números aqui que a Bíblia está te falando essa noite. Tu vai fazer parte de milhares e milhares e milhares que vão estar diante de Deus e do Cordeiro. Oh glória, aleluia, rilanamas, oh glória a Deus. Já estamos quase concluindo essa mensagem, amados. Que com grande voz diziam, olha o que a multidão fala, amados, e nós falamos hoje, vamos falar lá diante do trono. Com grande voz dizia: dignos é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Glória a Deus. Ele foi morto, amados, mas ele vive e reina para todo sempre. E ele é digno. Que com grande voz diziam os anjos, amados, e todos aqueles que estiverem diante de Deus na sua salvação: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Glória a Deus. Versos 13 ele vai dizer: vi também toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que nelas há. E todas as coisas que nelas há. Dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Todos, amados, vão falar assim para Deus, porque aqui o homem de Deus ele está dizendo que viu tudo. Olha, e vi também a toda criatura que está no céu, ou seja, ele viu todos os anjos, e na terra ele viu todos os homens, e debaixo da terra ele viu todos os mortos, e no mar ele viu todas as criaturas marítimas e todos que morreram no mar, e a todas as coisas que nelas há. Ele viu tudo, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nós concluímos esta noite, amados. E os 4 seres viventes diziam amém. E os anciões prostraram-se e adoraram. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, amado, todos os anjos ali dizendo amém para Deus, dizendo assim seja, que assim seja. E os 4 seres viventes também da mesma forma. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, Deus. Amados, esta foi a palavra de Deus para mim e para ti esta noite. Nós vimos aqui, amados, a palavra de Deus, o livro do Cordeiro. Nós vimos aqui os 4 seres viventes, nós vimos aqui os 24 anciões. Nós vimos aqui, amados, a palavra de Deus, arremetida a todos os homens. Amém, amados? Pois é isto, meu irmão. Muitos eventos
Onde acontecer os finais dos tempos, não se apavora, não te desespera, porque se tu estiveres com Deus, tu vai sair ileso desta grande tribulação. Amém? Essa foi a palavra de Deus para mim e para ti esta noite. Glória, glória a Deus.